25 de outubro de 1983. Ayrton Senna estava em Silverstone fazendo testes com a equipe McLaren para uma possível vaga no ano seguinte. Além dele, estavam no circuito o inglês Martin Brundle e o belga Stefan Bellof. Dos três, Senna foi o mais rápido, impressionando a equipe e em especial Ron Dennis, mas o seu tempo era ainda mais lento do que outro piloto. Tommy Byrne havia testado a McLaren na mesma Silverstone e havia sido o mais rápido de todos. Mesmo voando na pista, o irlandês não conseguiu a vaga na equipe. Para alguns, como Eddie Jordan, Byrne era uma lenda que não floresceu. No fim das contas, o que aconteceu com ele? Thomas Byrne teve uma história muito conturbada na Fórmula 1. Nascido em 1958 dentro de um carro enquanto ia para o hospital da cidade de Drogheda, o jovem Byrne se tornou ajudante de um pedreiro que corria com um pequeno carro mini em ralis de estrada da Irlanda. Depois de sofrer um grave acidente, Byrne decidiu mudar de terreno e após treinos no Racing Driver School de Mondello, o piloto iniciou sua carreira para valer com o carro da Fórmula Ford. O irlandês tinha apenas 19 anos quando seu estilo chamou a atenção de John Murphy, que decidiu apostar no piloto. Em 77, Murphy inscreveu o jovem talento no festival da Fórmula Ford disputado em Brands Hatch, e o talento bruto de Byrne impressionou quem estava lá. Mesmo rodando e sem conseguir chegar à final, o piloto já era uma promessa. No ano seguinte, em 1978, o piloto competiu para valer na Fórmula Ford, com o chassi Hawk DL1719, mas pouco tempo depois se mudou para a equipe PRS, cujo diretor era o também irlandês e piloto Derek Daly. Com o chassi RH0178F, Byrne brilhou, conseguindo pole positions e vitórias, mas a pressão sobre Byrne foi demais e o resultado não se repetiu no ano seguinte. Em 1980 e com o Van Diemen RF81, o piloto conseguiu um segundo lugar no Festival da Fórmula Ford, disputado durante o outono. Sem conseguir financiamento para subir para a Fórmula 3, o irlandês acabou se mudando para a FF2000 e lá Byrne conquistou tanto o título britânico quanto o europeu. No Fórmula Ford Festival, o piloto substituiu Ayrton Senna e venceu a corrida. Após a passagem pela Fórmula 2, Byrne se mudou para a Fórmula 3 britânica, onde pilotou um Halt Toyota RT3 da Murray Taylor. Lá ele enfrentou adversários como Martin Brundle e Roberto Pupo Moreno e venceu 7 provas, se consagrando campeão. O título de pilotos foi vencido mesmo sem correr em 3 corridas, e o motivo da ausência era especial. O irlandês havia conseguido uma vaga na equipe Theodore da Fórmula 1, onde teve 5 oportunidades. No dia 8 de agosto de 82, Byrne disputou seu primeiro GP na Alemanha, mas o sonho não seguiu como ele imaginava. Em 3 oportunidades, incluindo na própria Alemanha, o piloto não conseguiu se classificar e em outras 2, GPs da Áustria e Las Vegas, não conseguiu terminar. Mesmo com um mau desempenho, a sua carreira na Fórmula 3 chamava bastante atenção e uma vaga de piloto de testes foi oferecida a ele pela McLaren. A proposta era bastante tentadora, mas estranhamente Byrne recusou o pedido, justamente para dar espaço para suas corridas com a Theodore. O seu comportamento na equipe surpreendia os outros pilotos do paddock, já que preferia trabalhar ele mesmo no seu carro, ao contrário dos outros pilotos que contavam com mecânicos. Quando o título da Fórmula 3 veio, um dos prêmios era um teste com a McLaren. Dessa vez, o piloto não desperdiçou a oportunidade e foi para o teste. Em Silverstone, Byrne estava junto de outros 4 pilotos. Thierry Boutsen, Stefan Johansson, Enrique Mansilla e Dave Scott também estavam presentes para serem testados. Sem se preocupar com a concorrência, o piloto voou e fez o terceiro melhor tempo com o carro de efeito solo já registrado no circuito. Mesmo com o desempenho espetacular, o piloto não conseguiu a vaga na equipe de Ron Dennis, e é aqui que a história ganha ares de lenda. Há quem diga que o piloto se referiu ao carro como um pedaço de merda, mas o próprio piloto nega essa história. O que se sabe é que a equipe fez uma entrevista com o piloto e nela Byrne não soube responder o que significava P&D. Nessa entrevista estava presente o próprio Ron Dennis, que procurava não apenas um piloto rápido, mas também alguém para ajudar a equipe no desenvolvimento do carro. A resposta de Byrne foi como um balde de água fria nas possibilidades de contrato. Não bastasse isso, a equipe Theodore tentou renovar o contrato com o piloto em Las Vegas, e em uma reunião com o gerente da equipe, Julian Handels, Byrne disse algumas palavras bem mal educadas para o executivo. Aquilo foi o fim. Nem a McLaren, nem nenhuma outra equipe do paddock tentou contratar Byrne. Sem um lugar na Fórmula 1, o piloto disputou o Campeonato Europeu de Fórmula 3 na equipe de Eddie Jordan e lá venceu 2 provas, terminando em 4º campeonato. No ano seguinte, o piloto mudou mais uma vez de equipe e dessa vez Byrne foi para a Anson, terminando o campeonato em 6º com um Alfa Romeo SA4B. Após a Fórmula 3, o piloto decidiu cruzar o oceano e disputar a Indy Lights, conhecida na época como American Racing Series.
Pela categoria, o piloto terminou em sétimo em 86, foi o terceiro em 87 e foi vice-campeão em 88 por apenas 3 pontos. No ano seguinte, Bernie foi novamente o vice-campeão, desempenho que não se repetiu nem em 89 nem nas temporadas seguintes. Em 92, Bernie decidiu correr no México e lá ele se envolveu com algumas pessoas de caráter um pouco, digamos, duvidoso. Certa vez, o gerente da equipe simplesmente sacou uma arma e começou a perseguir garotas no hotel em que estavam. Bernie, que estava no andar de cima, desceu e tentou acalmá-lo. A iniciativa não só não deu certo, como também resultou no seu chefe atirando nele. O tiro não acertou, mas o susto ficou. Após a Fórmula 3 mexicana, o piloto decidiu se afastar do esporte e tirar um período sabático. Em 2001, o irlandês voltou ao cockpit de um carro para disputar a série Grand American Road Racing com o Porsche 911 GT3R da Greenman Racing. Em sua primeira tentativa, o piloto terminou o campeonato em 13º e no ano seguinte, em 2002, a performance foi melhor e Bernie terminou o último campeonato de sua carreira em terceiro. Com uma casa na Flórida, o piloto se tornou instrutor de corrida, ensinando direção defensiva para adolescentes e adultos, direção defensiva avançada e direção avançada no Mid-Ohio Sports Car Course. Além das aulas de direção, Bernie também foi treinador de pilotos para a equipe Indy Lights Brian Stewart Racing. Em 2008, o piloto publicou o livro Crash and Burned: The Greatest Racing Driver You Never Saw, onde conta suas histórias e o rumo que sua carreira tomou. O livro ganhou o título de Livro do Ano William Hill Irish Sports. Bernie acabou famoso devido a descrições de pilotos, engenheiros e chefes de equipe da época que afirmavam veementemente que o piloto em seu ápice era o melhor de todos. E isso era conhecido por todos que se envolveram em sua carreira, que por muitas vezes acabou prejudicada pelo seu estilo de vida e pela bebida. A vida de Bernie foi bastante variada e por muitas vezes foi bastante perigosa. Certa vez, Bernie dirigiu com um membro da banda Motley Crue por uma temporada realizada nos Estados Unidos. Em outra oportunidade, foi confundido com um membro do grupo Ira no começo dos anos 80, quando estava na Inglaterra. Jordan certa vez disse uma frase que ficou conhecida quando se refere a Bernie. O antigo dono da equipe Jordan da Fórmula 1 certa vez disse que esqueça Senna e Schumacher, Tommy foi melhor que eles. Mas aí fica a pergunta, se ele era tão bom mesmo com os problemas, então por que sua carreira não seguiu em frente? Quando pensamos nesse tipo de situação, a primeira coisa que vem à cabeça é a vida de James Hunt, um piloto que nunca seguiu a linha de piloto-atleta e que mesmo assim foi campeão mundial e se tornou uma lenda. Por que o mesmo não aconteceu com Tommy Byrne? Para isso existem várias respostas, e todas elas mostram que ter apenas talento não é tudo, principalmente se tratando de Fórmula 1. Enquanto a sua habilidade chamava a atenção dentro das pistas, o seu comportamento fora delas minava aos poucos as suas chances de voar mais alto. Bernie bebia demais, se envolvia em brigas tanto com pessoas de fora das pistas quanto com pessoas de dentro do esporte. Não tomava cuidado com o que dizia, era extremamente irritado e, como consequência, se achava o melhor de todos. O ego não raramente subia na cabeça do irlandês, e isso preocupava aqueles que desejavam contratá-lo. Esses foram provavelmente os motivos pelo qual Bernie recusou a primeira oportunidade na McLaren para priorizar Theodore em 82. No teste com a equipe em Silverstone, Bernie não viu dificuldades e comparou o carro a um bom Fórmula 3. O piloto sabia que aquilo era o suficiente para conseguir vitórias, mas a equipe nunca mais o chamou, em grande parte pela atitude arrogante. Todo o sucesso de Bernie acabou se perdendo no tempo e o seu estilo de vida acabou nos privando de ver aquele que poderia ter sido um dos melhores de todos. Se ele seria ou não, nunca saberemos. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!